A paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma transmissão da nossa aula da turma de juniores, da Igreja Assembleia de Deus Missões, localizada em Solânia, na Paraíba. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a 9ª aula do primeiro trimestre do ano de 2021, com uma oração. Fechem os seus olhinhos, elevem seus pensamentos aos céus e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui, por mais uma aula. Senhor, abençoa cada irmão, cada criança, cada família que está conectada conosco e as que vão assistir posteriormente. Abençoa, Senhor, os nossos corações, que nós possamos guardar a Tua palavra dentro deles para não esquecer e não pecar contra Ti. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hoje, como eu falei, é a 9ª aula do primeiro trimestre do ano de 2021. E nós estamos na sequência da lição que fala sobre felicidade. E felicidade não é nenhum segredo, né? Deus nos deu o dom de estarmos felizes de acordo com a vontade plena e satisfatória dele. Ele é tudo que a gente precisa. Então, hoje, nós vamos ver uma das condutas que nos leva à felicidade, que é felizes os que trabalham pela paz. Esse é o título da nossa lição. Quem trabalha pela paz, como é esse trabalho pela paz? Como é que o cristão trabalha pela paz? Ele trabalha quando ele semeia a palavra de Deus, quando ele aguarda em nossos corações. Lembra da oração que a gente falou? Que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então, quando a gente guarda a palavra em nosso coração, a gente vai ser feliz, porque a gente vai semear coisas boas. E quem semeia coisas boas, colhe frutos bons. Hoje nós vamos ver a história de 2 mulheres que ajudaram muito o apóstolo Paulo a evangelizar. Elas tinham a palavra de Deus guardada nos corações, sim. Elas evangelizavam. Através delas, as pessoas aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nome de uma era Evódia e o nome da outra era Sintique. E elas eram da igreja de Filipos. Elas eram muito ajudadoras. Está vendo aí o apóstolo Paulo? Esse apóstolo, ele trabalhou um tempo nessa igreja e ele foi embora dessa cidade. Quando ele foi embora, ele recebeu uma notícia que deixou o coração dele muito triste, muito. Evódia e Sintique tinham ficado praticamente inimigas uma da outra. Ninguém sabe as causas, mas sabia que, quando Evódia queria fazer uma coisa, Sintique não concordava. Quando Sintique queria ir evangelizar, Evódia não queria. E assim aconteceu que elas começaram a colocar defeito uma no trabalho da outra. E quem sofreu com isso, crianças? O trabalho de Deus, a obra de Deus. Porque eu não posso fazer as coisas para Jesus de mau gosto, eu não posso fazer as coisas para Jesus com preguiça. Nós não devemos ter má vontade em semear para o reino de Deus. E foi isso que aconteceu com elas. E chegou ao ponto delas pagarem um preço horrível. Elas brigaram, elas se agrediram verbalmente. E uma foi para um lado, outra foi para o outro. Não queriam mais nem se ver. Então, essa história está lá no livro de Filipenses, que é o nome de uma epístola, uma carta. Você vai ver na sua Bíblia, abra a sua Bíblia em casa, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele estava falando da alegria. Quando ele escrevia para essas igrejas, ele sentia uma alegria muito grande, né? Porque ele ia dar notícias, ele ia receber notícias, porque essa carta ia ter uma resposta. E ele ia também instruir, né? Ele ia contar as experiências de onde ele estava, o que aconteceu. Mas aí, elas não iam sentir mais essa alegria. Primeiro, porque ele nem sabia como elas estavam. E talvez elas nem chegassem a ouvir, né? Então, ele rogava a Deus que elas tivessem esse mesmo espírito de união, esse mesmo espírito de alegria, esse mesmo espírito de cooperação. E no versículo 3 diz assim, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, que era outro amigo,
e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que felicidade. Para a gente ser feliz, a gente tem que, primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, arrepender dos pecados e não pecar mais. E aí o nosso nome, a palavra de Deus diz que fica escrito no livro da vida. E vai ser muito lindo no dia que Jesus abrir o livro e chamar o seu nome, e você vai ser reconhecido como servo do Senhor. E o seu lugarzinho lá no céu vai estar guardado ali esperando. É como uma chamada do professor. O professor não chama o aluno? Pronto, assim mesmo nosso Senhor vai nos chamar, nós vamos ouvir Ele pronunciar o nosso nome, mas esse nome tem que estar escrito no livro da vida. E o apóstolo Paulo sabia que, independente das dificuldades, independente dos percalços que tenham acontecido, a gente não sabe, né? Como eu falei para vocês, a gente não sabe qual foi a causa. Sabe-se sim que eram mulheres trabalhadoras, ajudadoras na obra, e que de uma hora para outra elas simplesmente brigaram e ficaram, como é que se diz, intrigadas. E não puderam mais cooperar, porque uma queria ir para a direita, a outra para a esquerda. O apóstolo Paulo escreveu a Filipos, escreveu, instruiu e pediu que os outros irmãos trabalhassem na reconciliação delas. Por quê? Porque quando eu sei que tem irmão sofrendo e eu ajudo, eu estou trabalhando para aquela obra crescer também. Então, veja que essas meninas, essas irmãs, elas foram evangelizadas novamente, instruídas nesse sentido, que um servo de Deus, uma serva de Deus, ela não pode, de jeito nenhum, ficar sem falar com um colega. Por mais que tenha havido motivos, e a gente não diz que não houve, mas o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa quietos enquanto a gente não fizer a obra de Deus da vontade, de acordo com a vontade dele. E pense direitinho, Deus se agrada, se eu não me agrado de ver uma situação dessa, você não se agrada, o apóstolo Paulo não se agradou, muito menos o nosso Senhor Jesus. Então, elas foram e se reconciliaram, e a obra de Deus voltou a crescer. Por quê? Porque, primeiro, foi quebrado um laço do inimigo, né? Porque foi ele que tramou. Quando a obra de Deus sofre, quando ela deixa de ser realizada, o inimigo de nossas almas fica feliz, porque ele diz assim, olha, elas não vão fazer mais, ó, já ganhei, ali elas não vão mais evangelizar, ali elas não vão ganhar almas para o Senhor, e ali ó, ninguém vai nem querer saber delas, porque elas nem eram cristãs de verdade, que se intrigaram, mas aí o inimigo foi derrotado, através de uma palavra, não é verdade? E sempre, sempre aconteceu isso, não é só porque é no Novo Testamento, não, no Velho Testamento também, aconteceu fatos que nos levavam a crer que o ego, que a vontade de cada um levou a haver dissensões até entre familiares. Foi o caso de Abraão e Ló, que eram um tio e um sobrinho. Eles saíram e a palavra de Deus nos conta que eles prosperaram, cresceu muito o rebanho, cresceu muito o que eles tinham de empregado, de servos, de mulheres, de crianças. Só que aí eles começaram a se olhar diferente, né? O sobrinho Ló começou a duvidar da autoridade do tio, e aí o que ocorreu? Eles quiseram se dispersar, mas aí Abraão, que é o nosso pai na fé, ele foi mais uma vez muito sábio, e ele disse a Ló, escolha para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló tomou um sentido, Abraão tomou o sentido oposto e não houve, não chegou a haver uma quebra de relação. Para a glória de Deus, o inimigo daquela vez ele não prevaleceu, porque Abraão teve ciência, teve experiência. Ele soube como atuar para combater o espírito de dissensão. Tá certo? Então, isso também é um caráter do cristão. Quando você vê que vai acontecer alguma coisa, você dá um passo atrás, você observar a situação e tentar remediar da melhor forma, antes que aconteça um conflito. Porque você não viu que Evódia e Sintique ficaram sem se falar? Como é triste uma situação dessa, né? Por não evitar um conflito, foi quebrada uma relação. Então, vamos lá. Prosseguindo na nossa lição, voltando para o Filipenses, quando Evódia e Sintique começaram a restabeleceram a relação,
o nome do Senhor foi glorificado e a obra passou a ser realizada de uma forma muito mais coesa, muito mais unida, né? A gente vê que a igreja realmente ela precisava desse passo. Mas como foi que aconteceu isso? Uma pessoa trabalhou para isso. Vocês entenderam que quando o apóstolo Paulo escreveu, quando o apóstolo Paulo instruiu, ele estava trabalhando para promover a paz entre essas duas mulheres? E isso se chama, o que falou, né? O que a gente estava falando, felizes os que trabalham pela paz. E o texto áureo? Qual é aquele texto que vai ficar no nosso coração? Qual é a partezinha da Bíblia que vai fazer com que a gente memorize e guarde todo esse desfecho, do início ao desfecho da lição? Está lá em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 11, a parte B. Diz assim: procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz e ela afirma e reafirma, né? Lá em Mateus 5 e 9 também diz assim: bem-aventurados os pacificadores, glória a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que são os pacificadores? Os que trabalham pela paz. Então, que nós possamos ser garotos e garotas cristãos que trabalham pela paz, certo? Vamos fazer a nossa atividade de hoje. Quem está com a lição, abra na página que tem a atividade da lição 9 e vocês vão ver, a atividade de hoje ela é bem legal. O primeiro quesito, vocês vão preencher uma cruzadinha de acordo com o que se pede. Está pedindo assim: aquele que escreveu a carta aos Filipenses, na letra A. Então, você vai procurar na cruzadinha a letra A. Quem foi que estava escrevendo aquela carta? Letra B. A amiga que parou de falar com a Evódia. Esses nomes eles são bem característicos, né? Eu nunca tinha visto um nome desse, mesmo sendo bíblico, mas eu nunca vi ninguém com esse nome. Então, qual apóstolo que parou de falar? Qual o apóstolo que escreveu a carta aos Filipenses? Paulo. Paulo a gente conhece bastante. E a amiga que parou de falar com a Evódia foi Sintique. Você vai colocar na letra B, Sintique. Na letra C, para sermos reconhecidos como filho de Deus, precisamos trabalhar pela... Hoje a gente viu o quê? Na letra C você vai ver, só tem 3 letrinhas. A gente precisa trabalhar pela paz. Vocês preenchem com uma letra para cada círculo desse, certo? Na letra E, precisamos viver unidos, mas como é que a gente vai se unir se vê tanta diferença? Precisamos viver unidos através do amor de Deus. É o amor de Deus que vai nos fazer sermos unidos, trabalharmos em prol da mesma coisa. Mesmo a gente sendo tão diferente, mas através do amor de Deus, que é puro e santo, a gente vai conseguir levar e esquecer todas as diferenças, conseguir lidar com as diferenças. Na verdade, é isso que acontece. Na letra F, nunca devemos provocar O que é que um cristão nunca deve provocar? Tem que dar um passo atrás. Lembra que eu falei? Retroceder, analisar a situação? O cristão ele nunca deve provocar uma briga. Então, lá na letra F, vocês vão colocar briga. E, para finalizar, mesmo que alguém nos aborreça, devemos fazer E aí? As pazes, né? Esse está mais fácil, a gente já fala isso comumente. Então, pedir desculpa, fazer as pazes, tudo isso vai nos tornar mais felizes. Às vezes a gente vê uma pessoa muito triste, mas essa pessoa está triste porque ela está precisando pedir desculpa a alguém, ela fez alguma coisa que a aborreceu, e lá no íntimo dela, ela sabe que aborreceu aquela pessoa, então ela tem que pedir desculpa, ela tem que fazer as pazes. Vamos para o segundo quesito? Segundo quesito, a gente tem alternativas, certo? Então, o que foi que o apóstolo Paulo fez ao saber que as irmãs Evódia e Sintique brigaram? Ele foi lá, pessoalmente, até Filipos, ou ele escreveu uma carta? Escreveu uma carta, não foi isso? Então, daí você já vê que, como é que se diz, a palavra do cristão,
a palavra de Deus nos diz que seja sempre temperada com sal. E é verdade, se a gente escreve ou se a gente fala algo da parte de Deus, aquilo vai produzir frutos, bons frutos. Nesse caso, produziu frutos de arrependimento e as irmãs voltaram a se falar, né? Na letra B, o que foi que ele pediu que elas fizessem? Ele pediu expressamente que até alguns irmãos lá aconselhassem elas a fazerem uma coisa. E o que foi? Fazerem as pazes. Ou procurar outra igreja. Qual seria o mais prático? Talvez procurar outra igreja fosse mais prático. Naquele momento, elas sairiam e iam fazer outra coisa em outra igreja. Uma ia para um canto, outra ia para outro. Mas não, ele pediu que elas fizessem as pazes. Certo? Como devemos viver na igreja do Senhor? Na igreja do Senhor, ainda que haja diferenças, ainda que haja aborrecimento, nós devemos viver unidos em amor. E que amor é esse? O amor de Deus. É o amor de Deus que vai nos fazer mais e mais unidos. Porque aborrecimento a gente tem, isso é natural. Mas aí a gente ora e Papai do Céu tira aquilo do nosso coração e a gente continua fazendo a boa obra do Senhor. Na letra D, como filhos de Deus que nós somos, porque aceitamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, o que nós devemos fazer quando alguém nos aborrece? A gente deixa de falar, se intriga e vai para lá, ou a gente deve fazer as pazes, ainda que seja a outra pessoa que nos aborreceu? Fazer as pazes, exatamente. Nunca, nunca deixe para resolver uma coisa amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, quando você achar que a outra pessoa não vai lembrar mais, viu? Você espera, claro que você não vai reagir no mesmo momento, até porque na hora de uma discussão todos dois estão com os ânimos acirrados. Mas aí você acalma e no outro dia, na próxima aula, da outra vez que você encontrar essa pessoa, você já vai e procura fazer as pazes. Mesmo quando a pessoa ficar levantando, não, mas aconteceu isso, você diz, mas rapaz, deixa isso para lá. Jesus te ama e eu te amo também. E aí, toca a vida para frente, sem rancor e sem mágoa, tá certo? Porque é isso que faz a pessoa ficar triste. Vamos completar o versículo. Esse versículo está lá no livro de Romanos, antes de Filipenses, tá certo? Lá no livro de Romanos, você encontra no capítulo 12. Vocês vão ler o versículo 17 e 18. Só que aqui a gente vai corrigir de acordo com a nossa lição, tá certo? Talvez em algumas Bíblias a tradução seja diferente, mas aí não tem problema. O sentido do versículo, o sentido da frase, ele é semelhante, tá? Vamos lá. Não paguem, vocês vão colocar, a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que... Passa para o do professor, por favor. Que o meu está equivocado. Não paguem o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Certo? O que é receber a aprovação dos outros? É porque mesmo você pedindo desculpa sem ter errado, mesmo você terminando uma briga sem ter começado, no final, até a própria pessoa que foi beneficiada vai dizer, mas rapaz, se não fosse aquele menino ter feito isso comigo, até hoje eu estava brigada com ele. Se não fosse aquela menina ter vindo falar comigo, até hoje eu estava brigada. Às vezes até tem uma terceira pessoa envolvida, uma quarta pessoa, né? Às vezes na escola, uma briga generalizada, lá um grupo, né? E se não fosse uma pessoa ter vindo falar, aquela discórdia tinha continuado, certo? Então, não paguem o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Certo? Com todas. Então, viver em paz com todos, dentro do possível. Claro que se a pessoa não quer, mas você sabe que você fez o possível para viver em paz. E é isso que agrada ao nosso Deus. Nós trabalharmos pela paz, nós sermos pacificadores. Agora, se a outra pessoa não ajuda, ore por ele. Tá certo? Lembrem-se da lição. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele condenou as irmãs, né, as ajudadoras da obra. Evódia e Sintique, ele não condenou. Ao contrário, ele até pediu ajuda, ele pediu que os irmãos fossem ajudá-las. Por quê? Porque ele sabia
que elas estavam daquela forma porque elas estavam influenciadas por coisas de fora, né? Porque se a gente for olhar mesmo, o cristão ele não tem como se ofender, porque a gente louva, a gente ora, a gente se consagra, a gente busca um Deus que é puro e santo, a um Jesus que nos amou desde pequenininho, antes que a gente nascesse, já nos escolheu. Então, não tem como, nem porquê, eu ter desgosto de estar trabalhando. Mas aí, fatores externos influenciaram e terminaram naquela situação, que foi as meninas não se falando. E o apóstolo Paulo, ao invés de dizer assim, a culpa foi de Evódia, a culpa foi de Sintique, não. Ele pediu que alguém fosse lá conversar com elas. Às vezes, uma pessoa de fora, ela vê melhor e ela sabe intervir e dizer, olhe, apazigue aí, perdoe, isso não foi nada, não. A gente tem uma obra grande pela frente. Então, isso é o verdadeiro espírito cristão. E é isso que vai nos fazer felizes. Tá certo? Então, que a gente possa ficar com essa palavra e acompanhe pela sua lição. Se quiser, pode deixar nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que você achou sobre a aula. Vamos orar encerrando, em nome de Jesus. E eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos. Tá certo? Nessa oração, vamos pedir que o Senhor nos reaproxime novamente, né? Porque a gente fica com muita saudade da salinha quando a gente não está. Então, feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que foi visto aqui. Senhor, nos faz verdadeiros cristãos, pacificadores, ajudadores na tua obra, que a gente possa, Senhor, sempre, sempre, sempre nos deixar conduzir pelo santo e poderoso amor de Deus. Nos ajuda nessa jornada, nesse período que a gente vai precisar estar afastado. Toma a frente, Senhor amado. Nos faz cada dia mais e mais crentes. Nos ajuda em tudo, continua conosco. E nós cremos que tudo concorre para o bem dos que te amam. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.